diz assim: Isaque formou a lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Até aqui, amados. Amados, que eu vejo aqui, principalmente com Isaque, é um tempo de semear, um tempo de você colher para prosperar. Só que aqui Isaque era um tempo de crise, era um tempo de fome, era um cenário que Isaque tinha que dar uma resposta. E o principal daqui dessa palavra é a obediência, porque o Senhor fala para ele não descer para o Egito. E aqui, no versículo 2 e 3, fala que a bênção está ligada à obediência da direção de Deus para ele seguir. E semear é tudo que você planta na vida, seja bom ou ruim, é uma semente. Só que colher é o que você vive hoje, que você semeou no passado. Só que prosperar, geralmente associado ao sucesso, ao bem-estar, tanto emocional quanto físico ou espiritual, é o crescimento em diversas áreas da vida. Só que semente, semear, não está ligado só a dinheiro, só a finança, a prosperidade financeira. Se você parar para ver em Eclesiastes 3, fala que debaixo do sol há um tempo determinado para todas as coisas. Tanto tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Há uma semente lançada desde que você nasceu. Se você vê esses dias atuais, a violência que teve lá no Rio de Janeiro, vários mortos, eu não me alegro porque é bandido, só que é uma semente que foi colhida. A palavra de Deus fala que, em Salmos 55, 23, que mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aquele assassinos e traidores, por isso não vão morrer mais cedo, não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio no Senhor para sempre. É uma colheita. Em Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. O poder da semente é muito forte. O poder da semente é muito forte. Semente normalmente causa bloqueio. Quando falamos de semear, às vezes causa um bloqueio psicológico, pois é algo que temos que dar. Mas amamos muito quando temos a colheita. Mas é impossível colher se não estamos semeando. É impossível ouvir a resposta de Deus se não estamos clamando. Pois existe uma dinâmica no céu. Por isso que o céu, ele reage conforme nós semeamos. Por isso que uma geração passiva não provoca milagres. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não move os céus. Uma fé passiva não te faz caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro teve uma ideia.
Jesus caminhava pelo mar, e o mar estava revolto, e existia uma tempestade na vida dele. Então Pedro provoca aquele milagre. Ele fez exatamente isso. Ele diz: se és tu, me faz ir contigo. Então Jesus reage a ele e provoca a provocação de Pedro. Jesus diz: sim, sou eu, vem. É à medida que a palavra sai da boca de Jesus, um caminho de milagre é construído, onde Pedro está até Jesus. Sabe o que é mais interessante? Havia mais pessoas no barco. Os discípulos testemunharam o que Pedro viveu. E ainda que Jesus falou que Pedro era homem de pequena fé. Imagina o que ficou no barco. O teu milagre está ligado à tua fé, ao teu acreditar. Se você tem uma fé que provoca milagre, o milagre acontecerá na tua vida. Agora, se você for passivo, até para viver o milagre, os milagres se tornam uma fábula, uma história. Porque para isso, tem que acreditar, tem que lançar uma semente de fé. Tem gente frustrada com Deus porque acha que Deus parou de fazer milagre. Porque na sua vida, a jornada pessoal, você parou de perseguir ou de provocar a Deus. Mas existe um lugar que a gente não se move pelaquilo que a gente vê, mas a gente se move pelo que estamos ouvindo da palavra de Deus. A gente não se move pelo que faz sentido, porque isso não é fé, mas pelo que Deus está falando. Primeira coisa sobre a semeadura é que a única voz que o seu futuro respeita não se move pelo que faz sentido, mas pelo que Deus está falando. O seu futuro não respeita as vozes da sua vontade. Com as nossas mães, bem dizia, o Tiago é dessa época, está chegando para da minha idade ali, o bispo é mais velho, bem mais aqui, ó. É. O Tiago, o jeito que dele, rústico, ele fala: vontade dá e passa. Eu ouvi muito isso na minha infância. Vontade dá e passa. O seu futuro não respeita a sua voz, das suas boas intenções, pois por mais bem intencionado que você possa ser, as intenções não irão te levar para o lugar que Deus te preparou. O seu futuro não respeita a voz da sua promessa, porque se você não caminhar por voz de obediência, as promessas não virão. Quando a gente lê sobre os heróis da Bíblia, que foram obedientes e permaneceram onde Deus os chamaram, e por causa disso viveram promessas extraordinárias, viveram coisas que nem Pedro, andou sobre as águas, pesca maravilhosa, viveu coisas que nenhum outro discípulo viveu, mas ele Jesus provocou aquele milagre. Então, o que o meu futuro respeita, o que o seu futuro respeita é uma única voz, que é o seu futuro exatamente respeita, que é a voz da semeadura. Pois existe um princípio estabelecido por Deus, em Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, sendo bom ou ruim. Como está escrito em Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá.
Se você semeia alívio hoje, receberá em nome de Jesus também. Se você também receberá alívio na angústia, na falta. Esses dias atrás, eu mudei. Aí comentei com o irmão da igreja, estou vendo isso aqui no bazar. Precisava disso aqui na casa, não tenho. Estava angustiado. Aí do nada, a esposa dele chegou. Aí do nada, ela orou no quarto. Aí do nada, ele olhou assim, pastor? Eu, marrom ou preto? Marrom. Não, preto é mais bonito. Ganhei um armário de cozinha. Não era usado. Sentiram no coração e abençoaram, me deram alívio. E vai por mim, ainda não coloquei tudo que está na sala ainda, na cozinha. Ainda vamos colocar em algum lugar. Mas me trouxe alívio. Isso é uma semente. Se você semear generosidade, você colherá prosperidade. Não sentirá falta de nada, porque irá prover, você irá colher. Se você semear fé, você colherá milagres. Se você semear coisas boas, você terá uma boa colheita. Agora, se você não semear nada, você terá uma colheita de nada. Porque o reino de Deus se move quando há um movimento nosso, aqui na terra. Por isso que todo movimento gera outro movimento. O movimento seu aqui na terra gera um movimento no céu e volta para a terra em forma de colheita. Se você dá um passo, o céu se move ao teu favor. Se você faz um clamor, o céu responde ao teu favor. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis que não sabes. A Bíblia diz em Mateus 7:7, aquele que bate, a porta se abrirá, aquele que busca, encontrará. É por isso que nem todo mundo tem uma colheita extraordinária. É porque nem todo mundo faz uma semeadura extraordinária. Não estou falando só de finanças, estou falando também de fé, de acreditar, de buscar, de mudar o rumo. Toda semente fora do comum gera uma colheita fora do comum. Abraão semeou o filho. Em Gênesis 21:5, era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse a Sara: Deus me fez rir, todo aquele que ouvir se rirá comigo, se alegrará comigo. Ele colheu uma bênção geracional. A sua descendência, por gerações a gerações, estarão debaixo das suas bênçãos. Tudo que Deus pede é uma linguagem do céu, para aquilo que Deus quer te liberar. Só que existe algo que Deus já te deu, e vai liberar a tua promessa, quando você obedecer aquilo que Ele pediu. Mas antes, tem que existir uma semente de fé. Em Gênesis 22:1-8 diz que, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifica-lo ali, como holocausto, no monte que lhe indicarei. De manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, e levou consigo 2 servos, e Isaque seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto,
partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. E no terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Versículo 5. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois adorarmos, voltaremos. Deus tinha pedido algo para ele: sacrificar. Mas quando você anda com Deus, Ele lançou uma semente de fé. Ele disse para os servos: vamos lá, mas voltaremos. No versículo 6 diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Ele cria em coisas que não se via. Ele acreditava num Deus vivo. Ele falou: já saquei, é meu pai. Você sabe como seu pai quer te provocar. Você sabe como seu pai quer te instigar a você ser melhor. Ele olhou para Abraão: 100 anos, imagina 100 anos. Eu estou 42, já estou tudo quebrado. O Tiago piorou, tudo cheio de pino. Imagina 100 anos. Rapaz, ainda teve um filho da promessa. E Deus fala: agora que eu te dei, me devolve. Aí ele fala: tá bom. E ele ia devolver, só que ele falou: conhecendo, a palavra não diz, mas conhecendo meu pai, conhecendo meu Deus, iremos, mas voltaremos. Pai, onde está o cordeiro? Calma, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá um cordeiro. Deus já está provendo. Você não está vendo, mas Deus já está provendo na tua vida. Você não está sentindo, mas Ele já está provendo. Isso é semente de fé. Não há nada que Ele te peça que Ele já não tenha te dado primeiro. Ele não vai pedir algo que Ele não te deu. Ele vai pedir algo que Ele já te deu. E Ele espera de nós 3 coisas: adoração, fé e obediência. Adoração, fé e obediência. Mas a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até o desejo de adorar vem dEle. Só que Ele espera da gente ousadia para nos mover debaixo da promessa, debaixo da palavra. A Bíblia diz que Ele gera em nós tanto querer quanto efetuar. Ele é aquele que te dá a matéria-prima e te sustenta durante o processo. E Ele é aquele que faz o milagre. Então a parte mais fácil ficou com você. Só precisa crer no que Deus te prometeu, no que você precisa ter, é nos mover até que se torne realidade aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz em Mateus 11:12, afirma que o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado à força e está disponível, mas tem que ter esforço. Imagina que Deus tem um milagre para você, está disponível,
Mas se você não ter fé, não lançar semente, não ter esforço, não tem como acontecer. Um exemplo prático que eu já usei umas vezes, é que você perguntar rapidamente para a pessoa: vaca dá leite? Quando a pessoa ouve isso aí, a pessoa fala: vaca dá leite. Eu te falar, está errado? Ela não dá leite. Se você não ordenhar, não sai leite. Se você não se esforçar, não sai leite. Assim também é o reino. Você tem que provocar, se esforçar, para que aconteça na sua vida. Não só a palavra da promessa, mas que você viva a promessa antes de ela acontecer. Deus acredita mais em você do que você mesmo em si. Estamos semeando, muitos de nós estamos semeando com lágrimas, estamos vivendo processos, estamos sendo esticados por Deus. Mas a Bíblia diz em Salmo 126, versículo 5: aquele que semeia com lágrimas, trarão com alegria seus feixes, colherão abundantemente. Por mais que você esteja semeando em tempos difíceis, por mais que algumas sementes você possa estar lançando com lágrimas, a palavra que acabamos de ler, que Deus garante, você vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Quero dizer nessa noite, nenhuma lágrima foi esquecida por Deus. Nenhum clamor que você fez foi esquecido por Deus. Nenhum esforço teu. Nenhum gigante que se levantou contra você. Davi só foi conhecido em Israel por os filisteus, porque um gigante se levantou. Deus não chamou Davi para matar gigante, Deus chamou Davi para reinar. Mas ele provocou os céus. Ele provocou. Ele veio contra escudo, espada, lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele não foi no nome de Davi, não, Davi o futuro rei, não. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Aí ele matou o gigante, aí ele viveu a promessa. Nenhum deserto veio sem propósito na sua vida. Ele está ali preparando para viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Cada semente que você libera debaixo dos céus vai gerar uma colheita sobrenatural. Isso é fé. Eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que você vai celebrar pela força da sua semente. Você vai viver pela força da sua semente. Para uns de nós isso é encorajador, mas para outros de nós isso é desesperador. Pois uma semente de nada é uma colheita de nada, mas uma boa semente gera uma boa colheita. Pode demorar, mas ela vem. Uma semente de alívio gera uma semente de alívio. Uma semente de honra gera uma semente de honra. Entenda, debaixo do céu, tudo que é semente. É que nem Coríntios, a pastora Lu leu Coríntios, 2 Coríntios, carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê, conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Hoje você abriu mão para estar aqui neste lugar para ouvir a palavra, para estar nesta casa chamada casa de oração. Isso é uma escolha, isso é uma semente.
uma semente de busca, uma semente de entrega, uma semente de renúncia. Muitos poderiam estar aqui e não estão. Entenda, a sua escolha é uma semente. Tirar um tempo para ouvi-lo é uma escolha, e as escolhas é uma semente. Ensinar os seus filhos o caminho do Senhor é uma direção, é uma semente. Às vezes você não vê os seus filhos aqui dando fruto agora, mas daqui a pouco vocês vão ver eles crescendo no tempo certo, e no tempo certo dando fruto, e no tempo certo você colherá, não só mas 100 vezes mais. Às vezes nós pensamos que é conosco, mas não é, é com nossos filhos, é com a semente que nós lançamos. Nessa noite, qual é a sua colheita? Se você trazer os seus filhos hoje para a igreja, quando crescerá, eles não se desviará dele. Tudo isso é uma semente. As nossas lágrimas é uma semente. A nossa obediência é uma semente. A nossa fé é uma semente. A sua entrega hoje aqui é uma semente. Eu estou aqui para lhe dizer que Deus irá multiplicar as suas sementes. Cada clamor, cada tempo, cada momento, Deus irá multiplicar. Porque cada clamor, cada oração que você fez, Ele ouviu. Mesmo não tendo ninguém perto de você, Ele estava lá. Cada tempo que você gastou com Ele, Ele estava lá. Cada momento que você tirou para adorar, Ele estava lá. E Deus irá multiplicá-los, essa semente. Porque você tirou um tempo para ouvi-lo, para senti-lo, para tocá-lo pela fé. São sementes que geram uma colheita extraordinária. A Bíblia diz em Tiago 4,8: aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Eu declaro sobre a tua vida uma ferida. Eu declaro na tua vida uma ferida de fome e sede. Não de comida e nem de bebida, mas sim da presença de Deus. Uma ferida que gera vontade de Deus, uma vontade de tê-lo, uma vontade de tomar decisões. Eu só vou se Ele disser, eu só assino se Ele disser. Se Ele não falar nada, eu não saio daqui. A dependência dEle, de estar com Ele, de dividir as coisas com Ele. Eu não como se o Senhor não disser. Isso é uma obediência. É uma boa semente para viver os milagres. Deus irá te conduzir, Ele vai te direcionar. Você vai entrar em lugares que você às vezes fala, esse lugar não é para mim. Esse lugar não vou permanecer. E você vai sair. Por quê? Porque você está sentindo que não é o teu lugar, então você vai obedecer. Deus não me quer aqui. Deus não me fez para estar aqui. Agora vai ter lugares que você vai ver que é duro, vai ver que é difícil, mas Deus fala, continue. Vai doer, Deus fala, continue. Você vai querer ir embora, Deus fala, não vai. E você vai falar, não estou entendendo, Senhor. Mas se você permanecer, você vai ver os frutos de honra, os frutos de vidas se rendendo a Deus, se rendendo a Jesus. Eu já trabalhei em um lugar que eu não queria estar. Eu já trabalhei em um lugar que 3 meses me perseguiam. E perseguição que eu falo é abuso, falar, eu sei onde você mora, eu sei o teu currículo, eu sei onde você está, eu sei onde você anda. E eu falei, ou você me manda embora, ou você me aceita.
Mas eu só vou embora daqui por 2 motivos. Ou se Deus me falar, ou se você me mandar embora. 3 meses depois, o mesmo que me assediou, o mesmo que me falou, acontecem umas coisas diferentes aqui. E eu falei, eu não faço. Se bater na minha mesa, eu vou denunciar. Dia seguinte mudaram de lugar. E ficaram 3 meses. 3 meses. Eu olhava para minha esposa e falei, não estou aguentando mais. E Deus falou, permanece. Eu chorava para mim, falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Passou 1 mês, Senhor, não estou aguentando mais. 2 meses, está doendo. 3 meses, estou com medo. 3 meses depois, o mesmo rapaz que me assediou, falou, faz, senão pode acontecer algo de errado na tua vida. Faz, senão algo diferente. Um assalto que ninguém sabe pode acontecer na tua vida. 3 meses depois, esse mesmo rapaz se converte. Ele olha para mim, pastor, me perdoe. Agora eu conheço a Jesus. Agora se eu vou embora no primeiro dia que eu fui assediado, você acha que ele ia conhecer Jesus? Você acha que ele ia sair do lamaçal do pecado? Você acha que ele ia deixar de fazer as coisas erradas dos subornos? 3 meses depois eu conheci Jesus, cara, é maravilhoso, cara. Passou mais 2 meses, falou, pastor, tô indo embora. Falei, por quê? Eu sei de muita coisa errada, agora eu conheço a Jesus, eu conheço a verdade, eu não posso mais ficar aqui. Eu olhei para dentro de mim assim, falei, infeliz, e eu posso. Ele sabe as coisas erradas, mas sabe arrumar, mas ele não pode, porque as pessoas, tem muitas pessoas corruptas. Esse rapaz, ele foi, saiu, e eu fiquei mais uns 5 meses. Mudou o superintendente. A minha chefe me cutucava, minha supervisora, falou, você é pastor? Fala de Maria. Eu falo, Maria, a mulher mais excelente da época. Deus escolheu ela. Mas melhor, eu vou pregar, eu vou jogar no YouTube. Assiste. Passou um tempo, ela falou, fala sobre Judas. Meu Judas, cara. Se ele se arrepende que nem Pedro, mas ele sentiu remorso. Remorso é culpa. Deus não quer que você sente culpa. Deus quer que você se arrependa, porque aí Ele te pode trazer de novo a esperança, a paz, a vida que você pode ter com Ele. Só que o remorso é exatamente aquilo, é o conhecimento da verdade, sem praticá-la. Saber o que tem que fazer, mas não faz, por culpa. E Ele já levou sobre si toda a culpa, todo o pecado. Ele quer te liberar para andar e ter experiências com Ele, que nem Pedro teve. Você vai ter uma jornada assertiva, você vai se mover pela fé. Você vai ter sempre uma boa decisão, porque você não age pelo que você vê, você age pela tua fé, pelo aquilo que Deus te fala, pelo aquilo que Deus te instiga. Vão dizer, ele é um visionário, vão dizer, ele é um empreendedor, vão dizer, ele é um sonhador de sucessos. Você vai irá e dizer para a pessoa, eu não estou fazendo nada além de obedecer a palavra de Deus. Eu não sei como você fala com Deus, mas às vezes eu dou um de louco, eu ponho 2 fones aqui, um aqui na direita ou na esquerda, e começo a falar com Deus. Começo a andar na rua, uns pensam que eu estou ouvindo música, mas eu e Deus sabem que eu estou falando com Ele. E ali eu começo a questionar, porque é Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele que sustenta a minha vida, é Ele que sustenta a tua vida. E te digo hoje, que você vai viver pela força da sua semente.
coisas extraordinárias na tua vida. Você vai viver, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, você vai viver coisas extraordinárias, porque hoje caiu o véu, o ouvido saiu, o que estava tampando, para você ouvir a palavra que te cativa, a palavra da semente de fé, a semente que destrava o que está travado. Malaquias 3:10 diz: traga o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Então põe em mim a prova, e diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão como guardar. Deus irá te prosperar a forma que você ande com Ele. No versículo 11 diz: impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Uma boa semente lançada em uma boa terra aqui, ela gera duas realidades: um versículo de oferta, mas um versículo de semente e de colheita. É um versículo de semente, colheita e prosperidade, porque quando você faz isso, uma boa semente é lançada numa boa terra, ela gera duas realidades: uma é liberação e a outra é impedimento. Entenda, uma é liberação e outra é impedimento. Quando você lança uma boa semente, ela gera duas realidades: uma liberação e outra impedimento. A primeira liberação é: você é liberado para prosperar. E a segunda, que é o impedimento: o inferno é impedido de te parar. Você é liberado para expandir, o inferno é impedido de te parar. Você é liberado para se mover, amado, e o inferno é impedido de te frustrar quando você anda em obediência. O próprio Deus irá ao seu favor. No versículo 11 de Malaquias, diz assim: impedirei pragas que devorem as suas colheitas. E eu declaro na tua vida hoje, que ainda este ano de 2025, estamos em novembro, ainda este ano 2025, você irá colher 100 vezes mais. Que nem em Gênesis 26:12, que foi a palavra-chave do culto, Isaac formou a lavoura naquela terra, e no mesmo ano, entenda, no mesmo ano, colheu a 100 vezes mais, porque Deus o abençoou. E eu declaro que Deus já te abençoou, a tua casa, o teu trabalho, a tua vida espiritual, Deus já te abençoou, e tudo que estava travado, já destravou, porque Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. E pela tua obediência, Ele impedirá do inimigo te frustrar, porque a palavra já foi lançada. Então não há homens, não há demônios que parem a palavra de Deus. E eu te convido a semear. Essa noite eu te convido para viver a prioridade com propósito e obediência a Deus, a sua palavra, e você colherá 100 por 1, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, amados. Semeando, colhendo e prosperando.